सिद्धांत सरस्वती विजयते गौरीय गोष्ठीपति वंदे गुरुपदद्वन्द्वं भक्तबिंदसमन्वितं श्रीचैतन्यप्रभुं वन्दे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणोदयं गोपीजनसमायुक्तं बिन्दावनं मनोहरं वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयतिगिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं वृन्दावै तुलसीदेव वै पिया वै केशवस्य च कृष्णभक्तिपदे देवी सत्त्ववत्त्वयि नमो नमः। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये। संकीर्तने कृष्ण कथोपदेशे गौरीयपत्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्तो गुरुभक्तियुक्तो भक्तिप्रमोदाक्ष जगोद्वरुण्य ध्येयं सदा परिभवग्नमभिष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चनुतं शरण्यं वेत्तात्यहं पनुतपाल्भवद्दिपूतं वन्दे महापुरुषते चरुणारविन्दम् यत्पादपल्लवनखचन्दमनिच्छटाय विस्फुरजित किमपि कपवधू स्वदर्शि पूर्णानुरागरससागरसारमूर्ति साराधिकामयि कदा कृपां करोसि। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तबिंद श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तबिंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। आजानुलंबित भुजौ कनकाबदातु संकीर्तनैकवितरो कमलायताक्षौ विश्वाम्बरौ द्विजवरौ जुगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणाभतारु। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमामि गंगे तव पादपङ्कजं सुरासुरैर्वन्दितो दिव्यरूपम् भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुरूपेण सदा नराणां। गंगातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषि त्वमभागं। नारायणो प्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपति भजवीशनाथं। वागीशजुष्वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ति हृदय संवित्
Tam Nishingamaham Bhaji. Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare. Nishyasenaiva Vishyaso Kadaruddho Bhavishvati Kirtanyato Balyadharen Namaiva Kevalam. Nishyasenaiva Vishyaso Kadaruddho Bhavishvati Kirtanyato Balyadharen Namaiva Kevalam. Gauriya Goshtipati Gaudiya Goshtipati, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada, Paramahansa Jagadguru disse que a alma condicionada ela é tão pequena, tão minúscula, ela é infinitesimal. Então, é impossível entrar em contato com Anantadeva. Como uma alma condicionada pode entrar em contato com Anantadeva? Como uma alma condicionada que é tão minúscula pode estabelecer uma amizade com Anantadeva? Porque ele é Ananta, infinito, e as almas são pequeníssimas. É por isso que é praticamente impossível. Ainda assim, é possível. Por quê? Porque o próprio Bhagavan, por sua misericórdia incondicional, ele quis fazer vários arranjos para que, embora as divas sejam minúsculas, almas, partículas minúsculas de consciência, ainda assim, elas podem entrar em contato comigo, elas podem entrar na minha morada eterna, elas podem me servir. Bhagavan, por sua misericórdia incondicional, ele quis fazer esse tipo de arranjo. Primeiro de tudo, Bhagavan vem na forma de Guru Vaishnava. Eles vêm do mundo eterno, assim como os seres humanos, que falam com a gente, escutam os nossos problemas, as nossas dores. Eles são muito misericordiosos. Eles são assim como os seres humanos. Porque um ser humano pode fazer amizade com outro ser humano, tem o mesmo humor. Dessa maneira, isso é mais prático. Então, Bhagavan vem na forma de Sadguru Vaishnava. Bhagavan vem na forma de Dhamma, da morada sagrada, embora o Dhamma seja eternamente presente. Sasapattam kamalam gokulaksham mahatpadam tatkarnikaram tat anantangsha sambhavaha. Balaji Maharaj coming. Balarama Ji Maharaj vem na forma do Dhamma para que nós possamos ficar no Dhamma, prestar reverências prostradas, fazer parikrama e tudo mais, no Dhamma. E Bhagavan também vem na forma dos Shastras, das Escrituras. Ontem eu também disse que o Shastra são os nossos olhos. Estes olhos não são nada, são apenas sangue e carne. Esses olhos são apenas um pedaço de carne. Esses olhos não são nada. Mas, na verdade, os Shastras, eles são os nossos olhos. Nós podemos ver tudo com a ajuda do Shastra. Então, Bhagavan vem na forma dos Shastras autênticos para nos ajudar. Bhagavan vem na forma do Mahamantra e de todos os mantras, porque nós também devemos considerar as outras yugas. Dessa maneira, Bhagavan vai nos ajudar na forma dos rios sagrados, Ganga, Jamuna, Sarasvati. Então, Bhagavan arranja vários tipos de facilidades para nós. E agora, nós devemos pensar repetidamente no Shastra, no Nama Astakam, está escrito sobre a glorificação do nome. Ali está escrito que as pessoas todas vão para o inferno. As pessoas todas vão para o inferno. Por quê? Por que as pessoas vão para o inferno? Bhagavan não está disponível para elas? Não, você tem a sua língua, você pode falar. Então, como as pessoas vão para o inferno? É por isso... Sulabam Bhagavan Namo Jivvacha Vasavartini
tathapi lokam narakam yanti kimascharjamata parma. Que surpresa esta questão! As pessoas estão indo para o inferno, por quê? Nam akari bahuda nija sarvaktis tattarpita niyamito smaranena kalo etat dishitava kiva bhagavan mamapi duddaiva middisham yajuni nam. So bad luck. Elas são muito desafortunadas. Né? Narottama Das Thakura escreveu, Bhaktivinoda Thakura escreveu, Kirtanas maravilhosos, mas ninguém presta atenção, as pessoas não têm tempo. Não é? Divasa Rajani, Bengali. Em Bengali. Divasa Rajani, Abol Tabol is nice kirtan. Divasa Rajani, Abol Bhuter Pachal. You can speak so many things. Kokhono kenu ki tahar moddhe Govinda bolite naro. So you are speaking so material Esse things, Kirtana diz, você fala sobre muitas coisas materiais, blá blá blá, o dia e a noite inteiras, mas você não pode falar Harinama o dia inteiro? Se você puder pronunciar o santo nome, como você iria para o inferno? O santo nome do Senhor pode te resgatar, não é? Namabhasa, um semblante do santo nome, também pode te ajudar a sair do controle da matéria. Essa é a condição, é por isso que Prabhupada disse que Bhagavan é tão misericordioso, ainda assim nós não temos informação sobre isso, porque nós não estamos em satsanga, ou se estamos em satsanga, em nome de satsanga nós estamos numa associação material, em nome de satsanga, isso é certo. 100%, eu estou garantindo isso, que em nome de satsanga, todas as pessoas em todo o mundo estão fazendo a satsanga, associação mundana, eu garanto. Se eles têm poder, eles podem negar este meu siddhanta. Essa é a razão, porque satsanga nunca pode ser em vão, está escrito. No Narada Bhakti Sutra está escrito. Sandilya Bhakti Sutra also writing. Satsanga amog, infallible. Satsanga amog é infalível, como um vajra. Assim como, se você beber veneno consciente ou inconscientemente, você deve sofrer o resultado. O veneno não vai te desculpar. Ah, era um pequeno garoto, ele era inocente, ele não sabia. Não, não é assim. Similarmente, Amrita, o néctar, sabendo ou não sabendo se você beber, isso também vai mostrar o resultado. Preste atenção. Um homem está inconsciente. E se ele receber vários medicamentos, mesmo ele sem ter nenhuma informação, está deitado ali, ainda assim ele vai obter o resultado. Dessa maneira, em todo o mundo, existe a maior das escassez de satsanga. Eles estão indo atrás de satsanga, mas em nome de satsanga eles estão cultivando a satsanga. Todos são comerciantes. Se lembre, aquele homem que tem uma doença crônica de fazer comércio, muitas pessoas fazem comércio, o comércio não é ruim, mas tem homens que eles têm essa doença crônica do comércio. O sangue deles é venenoso, estão sempre pensando em lucro e prejuízo. Até mesmo com itens de Bhagavata Bhajana, eles pensam, se eu puder fazer isso, eu vou obter esse lucro. Eles estão pensando em lucro e prejuízo. Até mesmo quando eles vêm fazer Bhajana, eles estão pensando com os ensinamentos, em templo também, estão só pensando em comércio. Você pode ir e buscar saber quantas pessoas estão observando o Purushottama Vrata. Vai e veja, procure saber. Se você não acredita em mim, não é? Então veja. Pouquíssimas pessoas estão observando Purushottama Vrata. Eles não estão seguindo Chaturmasya Vrata. No máximo eles dizem, a gente pode seguir no máximo Kartika.
Não podemos seguir, é muito perigoso, né? Como nós podemos manter o nosso templo? Não coma isso, não coma aquilo, não coma isso. O que as pessoas vão comer? Não vamos observar isso não. Vamos observar um mês só. Você está rindo? Eu posso te mostrar. Keshava Goswami Maharaj escreveu. Eles não prestam atenção. Eu não posso dar o nome. Eu não posso falar o nome do templo. Mas se você puder, você pode ir e ver. Até mesmo hoje de manhã eu estava muito ansioso, porque aqueles tolos estavam fritando berinjela e queriam comer 8 horas da manhã, ou seja, eles não têm ideia. Eles têm que buscar saber, não é? O horário certo. As pessoas são tão tolas. E eu fiquei tenso por conta disso. Eles devem buscar saber, não é? Que hora que acaba o voto de Purushottama, ou seja, acaba 9 horas, 9h30, mas de manhã eles já estão lá fritando berinjela para comer com muri, essas coisas. Então eu fiquei tenso por conta disso. O nível da consciência está se degradando. Sobre comércio eles entendem, até mesmo com Vani, com Harikatha, ou seja, Vani com os ensinamentos, com Gurudeva também, com deidades. Eles podem fazer um comércio muito bom, ou seja, porque não precisa de nenhum investimento, né? Esse comércio é mais prático, você não precisa investir nada. Em outros comércios você tem que investir, mas aqui você não precisa investir, apenas usar tilaka, falar palavras doces, você pode fazer isso, né? Aqueles que não conseguem manter nem mesmo a veracidade, que estão sempre falando mentiras, só para o seu comércio. Então, o que nós podemos esperar deles? Eles podem libertar as pessoas? Eles não podem libertar nem mesmo a família deles, eles não podem libertar nem eles próprios. A família na qual eles nasceram também vai para o inferno. Bhagavan, Maya, não pode desculpá-los, é um grande problema. Então, Prabhupada diz que realmente é chocante aqueles que estão habituados a fazer comércio desde cedo, que têm essa doença crônica, ou seja, talvez falharam no comércio deles, mas ainda assim, quando eles vêm para o bhajana, eles estão lá calculando como é que eu posso lucrar. É uma doença crônica. Prabhupada costumava dizer, Bhagavan, me abençoe, para que aqueles que estão ocupados em obter nome, dinheiro e querem utilizar todo esse dinheiro para sua própria pratista, Bhagavan, me abençoe, para que eu não precise ver o rosto deles até o último momento da minha vida. Bhagavan, me abençoe. E em Bengali, Prabhupada dizia, Bhoggo orthe lobh amar shatruro jeno na hoy. Até mesmo aqueles que me consideram um inimigo, ele dizia, também, Bhagavan, eu oro para que eles nunca desenvolvam atração por dinheiro e por posição, para que eles desfrutem com seus órgãos sensoriais. Essa é a oração. Prabhupada dizia. Então, Purushottama Vrata, quem é que está observando? Quem é que está seguindo? Externamente. Procure em todo mundo. As pessoas não estão interessadas. O Guru Varga partiu. Não há humildade. Não há humildade nenhuma. Não há humildade nenhuma, mas eles estão fazendo um drama, fingindo humildade. Humildade existia antes, no passado, em alguns do nosso Guru Varga, aqueles que são associados eternos de Prabhupada, mas hoje em dia eles não têm humildade genuína, estão só encenando. Um dia, o nosso Vaikanasha Goswami Maharaj, ele olhou o Pandika, o calendário Vaishnava, e de repente ele percebeu e falou, Arê, esse cálculo do Ekadasi está errado. O cálculo está errado. Imediatamente ele escreveu uma carta para o seu irmão espiritual, Shramana Goswami Maharaj, e falou, meu irmão espiritual, por favor, confira as posições das estrelas,
porque o Dashyami acabou de acabar, como que o Ekadasi pode ser nesse dia? Talvez tenha algum erro, ele escreveu. E Shramananda Goswami Maharaj de novo calculou e falou, realmente, oh meu Deus, como que aconteceu esse erro? Eu deveria ter conferido, eu não pude conferir. E imediatamente ele escreveu uma carta para quem? Para Vaikanath Goswami Maharaj. Ele falou, meu irmão espiritual, eu sou muito grato a você. Eu estou grato a você, você me guiou. Do contrário, então veja a humildade. E agora se você disser algo, eles falam, quem é que te diz? Você está errado. Até mesmo, eles não estão dispostos a escrever Goswami com Bhakti Pramod Puri Goswami. Eles escrevem Bhakti Pramod Puri Maharaj. Eles têm tanta inveja, tanta inveja, tanta inveja, não sobrou nada. No Bhagavatam, na glorificação ao Bhagavatam, que foi escrito há mais de 5.000 anos atrás, quem é que sabe quando foi escrito? Já foi compilado. Ali diz que os dias estão chegando nos quais apenas vai haver inveja, inveja, conflito, apenas inveja. Nada vai sobrar. Até mesmo o comportamento humano, e até mesmo na sociedade Vaishnava, um comportamento humano também vai estar cheio de falsidade. A pessoa até fala com educação, mas internamente ela tem uma faca, está esperando para te cortar. Essa é a natureza. Isso já foi previsto lá na glorificação do Bhagavatam. Não há mais vitalidade. E os locais sagrados, os tirtas, o poder desses tirtas também gradualmente vai se perdendo. Por quê? Só pessoas ímpias estão indo lá. E os templos? Um templo construído por uma pessoa materialista, isso não é um templo. Não é um templo. Então, pessoas materialistas com poder financeiro, elas não podem fazer um templo. Para fazer um templo, você precisa de Bhakti. Sem Bhakti, você não pode instalar. E agora, essas deidades, quem é que vai instalar essas deidades? Confira. Até mesmo, eu não gosto de prestar reverências para algumas deidades. Eu não quero nem falar o templo. Eu sei quem instalou, um homem ímpio, sem coração, que foi contra Guru Maharaj. Ele instalou. Então, usualmente, eu não presto reverências para as deidades. Ou eu presto reverência para o meu Guru Maharaj e eles acham que eu estou prestando reverência para a deidade, mas eu não estou prestando. Então, Prabhupada diz que o Deus Sol, ele está numa distância perfeita da nossa Terra. Esse é um arranjo de Bhagavan. Do Deus Sol, nós recebemos a luz do Sol, então nós podemos plantar trigo, grãos e tudo mais. Tudo nós podemos fazer. E o Deus da Lua também, ele dá Amrita, esse néctar durante a noite, porque apenas o Sol não pode nos dar tudo. Se você depender apenas do Sol, não é possível crescer os grãos. Na verdade, de noite, o Deus da Lua dá o Amrita, então os grãos podem crescer. Mas, se o Sol for enviado para uma distância bem mais longe na qual ele está agora, se ele for colocado numa distância bem maior, o que vai acontecer? Então, todo o mundo pode ser coberto de gelo, até mesmo depois de 3 dias. Se o sol não nascer, o mundo inteiro vai ser coberto de gelo. E suponha que o sol é colocado bem mais perto de nós. Então, pelo poder desse sol escaldante, nós seríamos queimados, não poderíamos viver, a vida não seria possível. Dessa maneira, Prabhupada diz que é a misericórdia do Senhor Supremo de Bhagavan. Ele, por sua misericórdia incondicional,
quis manter tudo dessa maneira para que fosse possível manter a vida aqui e que nós possamos sofrer o fruto do nosso karma, porque você precisa sofrer o fruto do seu karma. O seu pai não pode sofrer por você. Tudo é individual, você também, ele também. É individual o fruto do karma. Então, sem receber um corpo, você não pode sofrer o fruto do seu karma. Então, Prabhupada diz que Bhagavan, o Senhor Supremo, ele é tão misericordioso que ele quis colocar o sol numa distância apropriada. Então, Bhagavan, por sua misericórdia incondicional, ele quis nos dar muitas facilidades para que nós, almas condicionadas, que somos tão pobres, ou seja, o seu corpo ele é até grande, mas a sua alma, se você for ver, ela é minúscula. Ontem eu estava recitando no Harikatha em Bengali, e Bhagavan falou no Gita também. Shukshmanam opi aham jivaha. Shukshmo. Ele diz, entre todos os objetos minúsculos, entre todos os objetos sutis que você possa imaginar ou que você não possa imaginar, entre todos eles, a Jivatma, a alma espiritual, é muito minúscula. Bhagavan diz, você quer conhecer minhas opulências, minhas vibhutis? Shukshmanam opi aham jiva. Então ele diz, a alma é muito sutil, ela é minúscula. Dessa maneira, Bhagavan estava mostrando as suas vibhutis, as suas opulências, para projetar alguns itens especiais, porque ele tem incontáveis opulências. O que quer que você veja, são infinitas opulências de Bhagavan. Como nós podemos descrever? Bhagavan é Ananta, infinito, e nós somos minúsculos. Como que alguém pode conceber? Não é possível. Então, nós devemos receber a ajuda de Sadguru Vaishnava, do Dham, Nam, também, de Ganga, Jamuna, Sarasvati, Mahaprashadam, Harinama, Mahamantra, Harikatha. Tudo isso são manifestações de Bhagavan, pela ajuda dos quais Bhagavan está nos convidando, nos chamando. Mas nós não temos interesse. Maya é tão forte que quando nós abrimos nossos olhos, ou se nós fechamos nossos olhos, o tempo inteiro estaremos vendo Maya. Até mesmo quando você está com os olhos fechados, você está pensando em Maya. E quando você abre os seus olhos, você só vê Maya, só vê Maya. Além de Maya, você não consegue ver nada. Então não é possível. Eu estava falando ontem, vocês se lembram? Sobre o que é que eu estava falando? Ontem eu estava falando como Bhagavan, o Senhor Supremo, está aconselhando Uddhava como você pode concentrar a sua mente em mim. Num processo gradual de desenvolvimento. E por fim, eu já recitei que Bhagavan diz, você deve meditar na minha forma, Narayan, de 4 braços. Isso é melhor. Então, eu posso recitar e depois de novo eu explico. Ritpundarikam antastam urdhanalam madhumukham dhyatyordhamukha unnidram ashtapatram sakarnikam karnikayam nasyat surja somagni somagnina uttaruttaram vannimadhe smaret rupam mamaita dhyana mangalam samam prasantam sumukham dirgocharu chaturbhujam sucharu sundaragrivam sukopalam suchismitam samankarna vinnastas purat makarakundalam hemambaram ghanasyamam sivatso sriniketanam shankachakra gada padma manomala vibhushitam Nupurair vilasat padam kostuvo prabhayajutam
Dumat kirito katako koti sutrangvadayudham sarvanga sundaram hridyam prasad sumukhekshanam sarvanga sundaram hridyam prasad sumukhekshanam sukumaram obhidhayat sarvangeshu manudadat indriyani indriyarthebhyo manusakrisho madmanaha buddhya sarthina dhiraha pranayed mai sarvataha. This way Bhagavan going to speak how beautiful. Dessa maneira, Bhagavan está descrevendo a sua belíssima forma, ou seja, os seus olhos de lótus, tudo, a roupa dourada, a joia Srivatsa, os 4 braços com búzio, disco, massa e o lótus, diferentes tipos de ornamentos que ele usa, braceletes, muitas joias de ouro. Então, cada parte, cada membro do corpo de Bhagavan é tão atraente que se você olhar para o dedo, para uma unha dele, você não consegue desviar o olhar, você fica fixo naquilo. Ele tem muita atração. Então, Bhagavan diz que todos os órgãos sensoriais você deve retirar da matéria Indriyani indriyarthibha manasakrishamanamanaha buddhya sarathina dhiraha pranayed mai sarva. At any cost, a qualquer custo, de qualquer maneira. Você deve seguir tentando esse procedimento que eu disse e deve se concentrar em mim. E tenha cuidado para que sua mente não fique indo de um lado para o outro. So, tat sarva vyapakam chityam akrishaikatra dharet. Your heart can go here and there. O seu coração pode ficar indo de um lado para o outro, naturalmente. Se você buscar a sua mente, uma parte da sua mente está na Rússia, outra parte na Itália, outra parte está em outros locais, sua mente está dividida. Diferentes tipos de pensamentos, diferentes tipos de ideias, a todo tempo. Você não consegue dominar a sua mente. Ontem eu estava falando Shukshmanam opi aham jiva que é impossível controlar. O quê? A mente. A mente. Impossível. Durjoy. Durjoy significa Durajai. Jai significa vitória. E Durjai significa impossível ou praticamente impossível. Durjayanam aham mana. Entre todos os objetos inconquistáveis, infinitos mundos, se você procurar, a mente é o maior dos objetos inconquistáveis. Essa mente nunca pode ser conquistada. Se você tentar, a mente pode te chutar. Se você tentar pressionar a mente pode te chutar e você vai cair no chão. A mente é muito poderosa. É por isso que Arjuna falou para Bhagavan Sri Krishna: a mente é impossível de controlar. And Vayuriva Suduskaraha. Controlling of mind. Controlar a mente? Como eu posso controlar? Se o vento está vindo do oceano, como eu posso parar o vento? Não é possível. E Bhagavan falou: sim, você está certo. É impossível. Ainda assim é possível. Se você seguir praticando sob orientação de um guru genuíno, então é possível controlar a mente. Por que grandes sadhus têm a mente sob controle? Eles são pacíficos, tranquilos, não têm agitação, eles não estão calculando lucros e prejuízos, nada disso. Estão sempre cantando Harinama continuamente. O procedimento do bhajana deles é
ininterrupto. Não é que, eu já fiz, agora eu vou descansar. Não, é ininterrupto. Fazem isso, depois aquilo, depois aquilo, depois aquilo, como uma corrente. Este é o sintoma de um Siddha Mahatma. Eles não vão falar fofoca com as pessoas. Se alguém vier para falar com eles, eles podem falar algum Harikatha, ininterruptamente. Você não vai encontrar nenhum intervalo. E isso é chamado Siddha Mahatma. Então, a mente é inconquistável. Você não consegue conquistar. Ainda assim, ela pode ser conquistada. Então, Bhagavan diz: Tat sarva vyapakam chityam akrishaikatra dharet. Que toda a sua mente e o seu coração que estão divididos, você deve puxar eles de volta e colocá-los em um só local. Tat sarva vyapakam chityam akrishaikatra dharet nani chintayat bhuyaha. E novamente, você não deve pensar em mais nada. Bhagavan está falando, não, você não pode pensar em mais nada. Nanyani chintayat bhuyaha. Be sure. Certifique, garanta que nenhum outro pensamento surja. Susmitam bhavet mukham. My mukhapadma. Você deve pensar no meu sorriso de lótus. E depois disso, se você for bem-sucedido aqui, e se você quiser conhecer a minha forma universal, ok, esta é a minha forma bela, pessoal, mas Arjuna, ele quis ver Vishwarupa, a forma universal. Arjuna, no decorrer de ouvir, perguntas e respostas, então foi até o 10º capítulo. No 11º capítulo, Arjuna falou, bem, eu quero ver sua Vishwarupa, a sua forma universal. Como você pode ver minha forma universal? Como você pode ver? Ele falou, eu gostaria de ver. E Krishna falou, ok. Com esses olhos, você não pode ver, mas eu posso te ajudar. Tem uma explicação por trás disso que um dia eu posso falar. Né? Por que Bhagavan disse isso? Arjuna não é material, mas por que Bhagavan falou, com esses olhos, você não pode ver a minha Vishwarupa? Então ele deu os olhos apropriados e Arjuna viu aquilo tudo, infinitas estrelas, planetas, ele viu até mesmo Pitamaha Bhishma, Dronacharya, os corpos mortos, pendurados nos dentes de Bhagavan, Mahakala, o grande templo. E depois de ver isso, Arjuna ficou chocado. Arjuna é muito poderoso. Arjuna ficou com medo. Arjuna não conseguiu suportar. Ele falou, pare com isso, não quero mais ver. Are, você quis ver, eu te mostrei. Não, pare com isso, eu não quero mais ver. Arjuna começou a gritar. Prasida, Jagannath. Prasida significa, fique satisfeito, eu não quero ver isso. Eu quero ver aquela sua forma calma e tranquila, de 4 braços, sorridente. Essa é melhor. Mas ele quis ver, então ele viu. Você quis ver, não é? Por isso você viu. Então, se Arjuna estava nessa condição, Arjuna ele é muito poderoso. Arjuna é tão poderoso que você não pode nem imaginar. Aquele Arjuna, ele ficou com medo. Então, o que aconteceria com você e comigo? Kalparachara, que é uma astronauta, ela abandonou o corpo no espaço sideral. Houve algum defeito mecânico, ela não conseguiu voltar. E o corpo morto dela ficou lá no espaço, flutuando. Essa é a condição. Então, não pense apenas dentro da sua limitação. Você deve tentar aumentar todos os dias o poder de visão. Se você ouvir o meu conselho, você pode ser bem-sucedido. Todos os dias, tente expandir, porque de uma vez só você não consegue. Então tente expandir o seu poder de visão, gradualmente pelo poder de Guru Vaishnava, cantando o santo nome. Pense sobre este universo
e pense no céu infinito gradualmente. Se você seguir pensando, você pode obter dois benefícios. Um agora Bhagavan está dizendo, isso se chama Vishvarupa, a forma universal e infinita. E se você não quiser ver isso, ok. Você pode ver a minha forma de 4 braços, ou a forma de Krishna, de Rama. E é como um ser humano você pode desenvolver gosto, é muito maravilhosa. Então, não mantenha a sua visão tão estreita. Tente expandir a sua visão dia após dia, gradualmente pratique isso. Você deve pensar que o mundo inteiro é meu amigo. Antes disso, você deve pensar que meu vizinho é meu amigo, talvez ele tenha um problema, você pode ajudá-lo. Dessa maneira, você pode seguir expandindo, não tente ver falhas em ninguém. Guru Vaishnava, eles são obrigados a falar palavras fortes, mas eles não estão criticando ninguém, eles têm uma motivação exclusiva. Eles sofrem, eles querem ver o mundo inteiro fazendo Haribhajana, é por isso que Prabhupada falava forte. E isso não significa que Prabhupada esteja criticando alguém. Crítica significa que a pessoa tem uma motivação ruim, que a pessoa tem inveja. Mas Bhaktivinoda Thakur falou que um sadhu, ele deve falar. Bhaktivinoda Thakur escreveu, muitas vezes eu citei isso. Bhaktivinoda Thakur escreveu, muitas vezes nós citamos que os devotos, aqueles devotos elevados, por sua misericórdia incondicional, às vezes eles são obrigados a falar palavras fortes para corrigir a situação. Esta é a misericórdia incondicional deles. Essa é uma expressão da misericórdia incondicional deles. Quando eles falam, eles escrevem, não deve ser considerado inveja, não é inveja. Não, essa é a misericórdia incondicional deles. É por isso que eles estão falando, eles querem apontar por que você está agindo errado assim, eles têm direito. Mas uma alma condicionada não tem esse direito. Se um sadhu fala, ou se alguém fala e essa pessoa não tem amor por ninguém, essa pessoa pode ser punida. Suponha que a pessoa não tenha amor, só tenha inveja, e ela fale dessa maneira, ela cite isso, ela pode imediatamente ser chutada por Maya. Mas Guru Vaishnava não falam por inveja. Então, tente aumentar a área da sua visão, é o meu pedido. Hoje você pode ver até essa medida. Amanhã você pode tentar pensar nos outros, em alguém que está sofrendo, alguém que está em alguma inconveniência, tentar solucionar o problema. Dessa maneira, aqueles que lutam pela liberdade da nação pensam um pouco mais do que você, estão pensando na escravidão do nosso país. E na África também, você sabe que tinha aquele sistema de escravidão, do apartheid, os brancos e os negros. E depois disso, houve uma revolução, e depois disso a situação se recuperou, onde agora eles têm os mesmos direitos, os brancos e os negros. Então, essa é a condição. Dessa maneira, você deve expandir a sua visão e, por fim, você vai descobrir aquilo que está escrito no Shastra, que todo mundo é meu amigo. Os filântropos, cosmopolitas, você pode desenvolver isso. Mas agora, se você manter a sua visão estreita dentro de 4 paredes no seu quarto, então você nunca pode se tornar ou aumentar a sua visão. Você deve trilhar rumo ao infinito. Você deve ir na direção do infinito, de Anantadeva. Então, Bhagavan está dizendo, Tatrorabdapadam chityam akrishya vamnidharet tatcha taktva madaroho na kinchit api chintayet. What speaking? o que ele diz? Bhagavan speaking, you can go on meditating. Você deve seguir meditando. It is called Mukha Dhyan, main principle. Mukha Dhyana, ou seja, meditar na minha forma pessoal. E quando você descobrir que a sua mente está fixa, então gradualmente, se você quiser,
Você pode tirar a sua mente daí e se concentrar no espaço como a razão original de toda a criação. Então você pode concentrar a sua mente no espaço, se for possível. Você deve fixar a sua mente no espaço. E aqueles que querem, aqueles que estão interessados em saber ou conhecer apenas a minha, o meu seva, então tudo bem. Eles não vão pensar em nada mais. Mas aqueles que querem conhecer a minha vasta Swarupa, minha forma universal, então eles podem tentar dessa maneira. Então, Bhagavan diz que dessa maneira, um Jyoti, ou seja, uma luz, vai submergir em outra luz. Bhagavan está descrevendo. Similarmente, assim como uma luz, uma refulgência pode submergir em outra luz, tem um pequeno inseto, você sabe? Antes da adoração de Kali, no outono, esse inseto pula no fogo. E existe outro inseto que fica de noite nos campos. Um pequeno inseto, eu esqueci o nome, que ele emite luz das costas dele, ele tem uma luzinha. Você já viu? Como é que chama? Ah, sim, é o vagalume. E ele emite luz, um vagalume. E se houver uma grande luz, então aquele vagalume, como você vai poder ver o vagalume? Ele vai desaparecer na luz imensa. Dessa maneira, Bhagavan está dizendo: Evam samahitam matir mameva atmanam atmani vichaste mai sarvatmano jyotisi sangyutam. Assim como uma luz que vai submergir em outra luz, this way you will have to evhave jyoti yamanjadan. Similarly, samahito mone with full concentration. Similarmente, com a mente completamente concentrada, livre de distúrbios, você deve conectar a sua alma comigo apenas. E o que está acontecendo no espaço? Se você soubesse, você ficaria louco. Você nem sabe. Muitas vezes essas coisas acontecem. A Terra está ali e a 100 ou 200 quilômetros, um grande asteroide está ali voando. Se ele colidisse com a Terra, muitos asteroides passam. Eles vêm queimando e eles caem, talvez, no deserto ou em algum outro lugar, no oceano. O que é que está acontecendo? A vida é incerta. Se você pensar bem profundamente sobre isso, se você pensar bem profundamente, você vê que realmente a vida é muito instável. A qualquer momento nós podemos partir. Mas nós estamos desfrutando, rindo, a qualquer momento. Veja, agora tem essas guerras nucleares, como o Irã, o Iraque, tudo isso está acontecendo, mísseis, o aquecimento global. Esse tipo de calor não existia antes. Antes tinha calor, mas hoje em dia esse calor é diferente. Ele cria uma certa irritação, porque os raios solares já estão chegando aqui de outra maneira. Então, a qualquer momento nós podemos ter que partir. De alguma maneira, por inveja, a América, os Estados Unidos podem lançar uma bomba na Rússia. Então, é um grande problema. Agora, a única solução são os ensinamentos de Chaitanya Mahaprabhu. Essa é a única solução. Mas nós somos falsos. Como nós podemos pregar? Como nós podemos pregar?
Havia também uma oportunidade quando, na Casa Branca, alguns brahmanas, Vaishnavas foram convidados para fazer alguma atividade ritualística. Naquela época, para fazer alguma atividade védica ali, naquele momento, se um sadhu pudesse ter ido e falar algo, porque eles estão na ignorância, né? Eles estão na ignorância, são tolos. O Modi tem um pouco de base, de poder de pensamento, mas eles são loucos, lançam bombas para toda parte, estão lutando. Dessa maneira, o mundo inteiro está numa condição inquieta, a toda parte, condição inquieta, instável. Depois disso, Bhagavan diz: Dhanena itvam sutibrena junjato yogina manaha sangyasati asu nirvanam drabha jnano kriya brahmaha. This is the last sloka of this chapter. Este é o último verso deste capítulo. Verso 46. Eu posso explicar algo. Bhagavan diz: Uddhava, você deve ter essa meditação tremenda, poderosa. Se esse yogi puder fixar a sua mente, então o que vai acontecer? Dobyo jnano kriya vishayak bhram sattar apanita. You don't understand, I have to explain it. Eu devo explicar. Então tem toda essa diversidade. Além dessa diversidade, nós não conseguimos pensar nada além disso com uma fração de segundo. Isso está no nosso sangue, toda essa diversidade. É muito fácil falar. Badanti tattavidam satyam yadgyanam adhyam brahmeti paramatmeti bhagavaniti sabdati. Very easy to speak. É muito fácil falar este verso. Nós podemos memorizar e falar para as pessoas, mas para perceber isso é muito difícil. Então, Bhagavan está indicando isso, que existe toda essa diversidade de ação e conhecimento, todo este mundo. E no começo dessa criação, qual era a condição? No meio do caminho, qual é a condição? E no futuro, qual será a condição? Veja, tudo está sempre mudando. É tudo muito perigoso. Então, as pessoas são passionais, elas estão cheias de Raja e Tamaguna. Você não consegue impedi-las de fazer coisas erradas. Porque as pessoas são karmis, elas são passionais, não é? Passionais. São cheias de paixão. Ah, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo. Dessa maneira, toda a criação vem acontecendo. Agora, eles podem construir um prédio de centenas de andares, né, em cima das nuvens. E debaixo do mar também eles podem fazer um café que você pode ver os tubarões e baleias tomar chá atrás do vidro. Veja, o homem é muito passional. Dessa maneira, cada um daqueles árabes, eles gastam milhões de rúpias numa noite. O que é que eles estão bebendo? O que é que eles estão comendo? Ouro derretido? Eles estão bebendo ouro derretido? O que é que eles estão comendo? Milhões de rúpias eles gastam numa noite. São passionais. Dessa maneira, todo esse tipo de diversidade de conhecimento se desenvolve porque aquela condição equilibrada da Prakriti, ela é perturbada, ela é agitada. Então, Sattva, Raja e Tamaguna se tornam elaborados, né? E vem ramos de Sattva, ramos de Raja e ramos de Tattva. Dessa maneira, com plena concentração, dhyana, concentração. Dhanena itvam shutibrena junjato yogina manaha sangyasati asu nirvanam drabha kriyatvaka. One yogi Um yogi, ele se perde
nesta meditação. Ou seja, ele se perde no brilho do Brahman, ele não consegue ver mais nada, ele está só ali vagando no espaço. Assim como num grande oceano, um pequeno peixe está vagando ali. Então, amanhã também eu posso falar algo sobre isso para esclarecer. Hoje eu quero parar por aqui. Então, com qual verso eu comecei? Vocês se lembram? Nishyasennoiva vishvasa kadaruddha bhavishvati kirtanyato balyad harenamaiva kirtan vanchakalpadurasya patitanam pavana bhavishnabhyo